Olá, meus prezados irmãos, paz e graça seja com todos, com imenso prazer e que pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos retornando de novo à Palavra do Senhor, às palestras, os vídeos do canal Despertar em 1844. Nós estávamos falando nos últimos vídeos, fizemos uma introdução sobre a humanidade de Cristo, sobre a cristologia, mas a urgência, chegou para falarmos de um outro tema. Nós iremos dar continuidade àquele tema, mas nós iremos darmos início a um outro tema muitíssimo importante, que está nesse livro, o Como Ser Realmente Feliz. É o capítulo 33 do Como Ser Realmente Feliz, que tem por título Sacudidura. Eu acredito que é um assunto muito importante para o tempo que estamos vivendo, para o momento. É o que está acontecendo no mundo e dentro de nossa igreja. Então nós iremos dar início a esse assunto importante, nós iremos ler esse capítulo. E ali a gente enxertou ele de textos do Espírito de Profecia, da Palavra de Deus, para ficar mais rico. E nós iremos comentar, mastigar bem, degustar bem esse capítulo, que é uma delícia. Espero que todos venham gostar desse tema e também venham adquirir este livro, Como Ser Realmente Feliz. É o autor, o irmão Ovid Zanella, um livro maravilhoso, excelentíssimo livro. E eu acredito que no nosso país não tem um livro que trate do assunto da mensagem de 1888 como esse livro. Ele não vem contando o que aconteceu em Minneapolis. Ele vem tratando do cerne da mensagem de 1888. Que Deus assim nos conceda a graça do seu Santo Espírito. Nesse momento iremos orar ao Senhor, pedir as bênçãos. E desde já, se você ainda não se inscreveu no canal Despertai, por favor, se inscreva no canal Despertai em 1844. Ali você vai encontrar temas importantes para os nossos dias, mensagens que realmente têm um conteúdo de salvação. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a graça em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, por ter nos dado a graça de estarmos ajoelhados na sua presença. Senhor, venha abençoar, segundo a sua graça e misericórdia, essa nova série de vídeos falando sobre a sacudidura. Esse capítulo tão importante do livro Como Ser Realmente Feliz, que vem trazendo, mostrando o que iria acontecer com a igreja se ela rejeitasse a mensagem de 1888. Essa mensagem foi rejeitada, Senhor, naquela época. Mas o Senhor, em sua grande misericórdia, iria trazer de volta a mensagem como tem trazido a cada um de nós. Mas essa mensagem não tem sido aceita, como diz os primeiros escritos. Ajude-nos, ó Deus, toque em nosso coração para que venhamos aceitar a mensagem, para que venhamos cavar e encontrar a pérola de grande preço. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Olá a todos, paz e graça, que seja com todos, que Deus venha conceder-nos graça, força nesses últimos dias. Nós iremos dar início ao tema que tem por título Sacudidura, que se encontra no livro Como Ser Realmente Feliz, um livro maravilhoso, como já temos comentado. É um livro que me trouxe uma riqueza imensa. Através desse livro, eu tive o privilégio de ter a compreensão de uma forma maravilhosa do tema, tanto da mensagem da justificação pela fé, como da cristologia da humanidade de Cristo, que as duas estão, não pode separar uma coisa da outra. Então nós iremos dar início, mas nós iremos iniciar com a Bíblia, o livro de Amós, capítulo 9, o versículo 9, que diz assim: Porque eis que darei ordem e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como sacode o grão no crivo,
sem que caia na terra um só grão. Ou seja, somente a palha vai cair por terra. Então Deus, o Senhor nosso Deus, dará ordem para que seja sacudida, peneirada a casa de Israel. Ou seja, a igreja adventista do sétimo dia, aí o Israel espiritual. Então Deus tem permitido e vai permitir que todos nós, como igreja, como membros, sejamos sacudidos. E a palavra de Deus fala que somente a palha vai cair no chão. Então nós devemos procurar, pela graça de Cristo, para que possamos ser grão, o grão puro, não sermos palha. Porque se nós não buscarmos o remédio que Deus enviou para a igreja de Laodiceia, o colírio, o ouro provado no fogo e as vestes brancas, com certeza, nós iremos ser um material inútil e não iremos passar pelas fases da sacudidura. O capítulo do livro diz assim, o início: a mensagem que os mensageiros Ógenes e Jones têm proclamado é a mensagem à igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, versos 14 a 20. A mensagem dada a nós por Jones e Ógenes é a mensagem de Deus à igreja de Laodiceia. E ai daquele que professa crer na verdade e ainda não reflete a outros os raios dados por Deus. É uma carta de Ellen G. White a Uriah Smith. Foi escrita em 19 de nove de 1892. E está em Materiales, página 1040. Que o Senhor nosso Deus nos conceda graça. Ellen G. White diz bem aqui que a mensagem que Deus enviou por intermédio dos dois pastores é a mensagem para a igreja de Laodiceia. A mensagem que Deus enviou para curar a ferida, a apostasia da igreja de Laodiceia. A maioria dos membros e mesmo pessoas, tanto aqueles que se dizem de verdade presente, como aqueles que não se intitulam da verdade presente, a maioria não crê, não aceita que a igreja adventista do sétimo dia está em apostasia. É uma cegueira. Enquanto a pessoa continua com esta visão de que a igreja não está em apostasia, pois com certeza ele vai se decepcionar e muito forte daqui a uns dias com os ventos da sacudidura que está se intensificando a cada dia mais. E ela diz mais a palavra do Senhor. O autor do livro diz assim: o ensinamento de como se procede a fim de definitivamente dominar o ego pela fé no poder criador e transformador da palavra de Deus é a mensagem da justiça de Cristo pela fé. A terceira mensagem angélica de Apocalipse, capítulo 14, versículo de 6 a 12, capítulo 18, versos de 1 a 3. Conforme temos apresentado, trata-se de uma mensagem libertadora, sólida, bíblica, fundamentada na verdade e tão antiga quanto as próprias Escrituras. Entretanto, sua vivência e prática conduz a esta profetizada provação. A sacudidura que teve seu início há cerca de uns 130 anos mediante o forte impulso dos ensinos de Ógenes e Jones, com o apoio de Ellen G. White, especialmente durante uma reunião da liderança da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Minneapolis, em 1888. Ou seja, a mensagem que aqueles dois homens trouxeram é uma mensagem que vem ensinando o como o ser humano consegue vencer vícios e defeitos de caráter. A mensagem da justificação pela fé, a mensagem que foi enviada
em 1888, é a única mensagem que é capaz de salvar a todos nós. Se nós nos apropriarmos dessa mensagem, compreendermos a mensagem, entendermos o seu conteúdo na sua íntegra, com certeza seremos justificados pela fé. A palavra de Deus diz: justificados pela fé, temos paz com Deus. O autor colocou um título interessante: o que provoca a separação em nosso meio? Ellen G. White nos dá uma descrição da sacudidura em Primeiros Escritos, página 270. Perguntei a significação da sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que era determinado pelo testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira, a igreja de Laodiceia. Isto produzirá efeito no coração daquele que o receber, e o levará a empunhar o estandarte e propagar a verdade direta. Alguns não suportarão esse testemunho direto, a mensagem de 1888. Levantar-se-ão contra ele, a mensagem de 1888. E isto é o que determinará a sacudidura, a rejeição da mensagem de 1888 entre o povo de Deus. Olha o interessante o que está escrito. Então, o que vai provocar a sacudidura, o que tem provocado a sacudidura em nosso meio, é o testemunho direto contido no conselho da testemunha verdadeira. E a palavra de Deus diz mais: alguns não irão suportar esse testemunho direto. Irão se levantar contra o testemunho direto, ou seja, contra a mensagem de 1888. Então, aqueles que hoje estão se opondo contra essa mensagem, aqueles que rejeitam a mensagem que Deus enviou por esses dois homens, aqueles que rejeitam os seus livros, aqueles que dão descrédito às suas publicações, aqueles que difamam o Ógenes Jones, aqueles que cobrem eles de opróbrio, eles estão se levantando contra um único remédio, que é o colírio, as vestes brancas e o ouro provado no fogo. A mensagem que Deus enviou em 1888, ela representa o ouro provado no fogo, o colírio para curar nossa cegueira espiritual e as vestes de núpcias para participarmos do grande banquete, da grande ceia nupcial, das bodas da ceia, das bodas do Cordeiro e da ceia. Então, infelizmente, a maioria não aceita essas mensagens, não crê nessa mensagem. Agora há pouco nós tivemos um caso, algumas pessoas pregando sobre santuário, pregando sobre a humanidade de Cristo, e a gente falou, olha, mas aqui está escrito no livro de Jones e Ogden, assim, assim, assim. Aí algumas pessoas falam, não, mas essa pessoa explicou melhor. Ou seja, a mensagem que Deus enviou, Ellen G. White diz que não seria aceita nem mesmo pela metade dos adventistas do sétimo dia. Vir que o testemunho da testemunha verdadeira não teve a metade da atenção que deveria ter. O solene testemunho de que depende o destino da igreja, olha só, tem sido apreciado de modo leviano, se não desatendido de todo. Tal testemunho deve operar um profundo arrependimento. Todos os que o recebem de verdade, olha só, todos os que o recebem de verdade, obedecer-lhe-ão e serão purificados. Então a mensagem que vem trazer uma purificação
para depois recebermos a chuva serôdia, a mensagem que vai nos dar o poder de vencer o pecado, é a mensagem que Deus enviou em 1888. Não há chuva serôdia, não vai haver chuva serôdia se essa mensagem não for aceita. Não há purificação se essa mensagem não for aceita. Por quê? Essa mensagem é um ensinamento. Ela não é nada mais do que um ensinamento que nos dá poder, que nos ensina o como vencer os vícios e os defeitos de caráter. Nada mais do que isso, a mensagem de 1888. Sendo, pois, uma mensagem assim tão importante, por que, então, é tão pouco conhecida do povo de Deus em nossos dias? O autor do livro faz uma pergunta: por que essa mensagem é tão pouca conhecida? Por qual razão a maioria dos cristãos dos últimos dias ainda não está praticando nem ensinando os seus próprios filhos? Se os sinceros filhos de Deus a tivesse ouvido, aceito, aprendido e praticado, as calúnias que Satanás tem lançado sobre o nosso Deus há muitas décadas já teriam sido refutadas. Aí ele cita Efésios capítulo 3, versos 10 e Romanos capítulo 3, versos 4. Por que a mensagem não é conhecida? Por que ela não é conhecida? Por que ela não é divulgada? Em todos esses movimentos de sustento próprio, em todos esses movimentos de verdade presente, essa mensagem de Jones Wagner deveria estar estampado, deveria ser pregada constantemente essas mensagens. Todos os livros que esses dois homens escreveram contendo a mensagem de 1888 deveria estar na mão de todos os membros adventistas. Deveria estar sendo divulgado o seu livro Cartas aos Romanos, Comentários de Gálatas, O Concerto Eterno, O Caminho Consagrado para a Perfeição Cristã, Cristo Nossa Justiça, Lições de Fé e outros livros e sermões. Mas, infelizmente, a maioria daqueles que se dizem de verdade presente, de sustento próprio, eles não estão divulgando essa mensagem. Se eles não estão divulgando essa mensagem, se têm condição de publicar esses livros e não publicam, não devolva o seu dízimo a qualquer movimento de sustento próprio que não esteja exaltando a mensagem de Jones Wagner. Não faça isso, porque você está jogando pérolas aos porcos, O autor do livro continua: nosso Pai já teria sido julgado, justo e verdadeiro pelo universo celestial, e assim Jesus já teria voltado. E o mal que enche de tristeza e de dor o coração de nosso Pai já teria cessado há muitos anos. O que impediu a realização de tal feito? Quem, pois, está dificultando sua divulgação? Eis o porquê: o horizonte escurecendo. À medida como vamos avançando no final dos tempos, o ambiente e as circunstâncias que envolvem a humanidade está se tornando cada vez mais adversos à prática da justiça, do bem e do amor. O próprio Jesus nos alertou: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. João 9, versos 4. Ele se referiu à escura noite da impiedade, quando o inimigo de Deus teria permissão para se assenhorear completamente da absoluta maioria da humanidade, conforme Apocalipse capítulo 12, versos 18. E o dragão Satanás se pôs em pé sobre a areia do mar, isto é, sobre os ímpios. Está se avizinhando a hora em que os ventos da maldade, da injustiça, da ilegalidade, da corrupção estarão inteiramente soltos. Apocalipse capítulo 7, versos de 1 a 3, citado pelo autor. E nós, adventistas do sétimo dia, nós estamos contemplando, estamos ouvindo e vendo o que realmente está desabando sobre nós. O que está acontecendo
neste planeta Terra. Então os ventos estão começando a soprar. E a mensagem de 1888, ela precisa alcançar toda a humanidade. Do contrário, iremos permanecer mais anos e anos e anos e anos neste planeta. E quem sabe, poderemos até nos perder se não divulgarmos, se não fizermos a obra que o nosso Pai Celestial nos incumbiu de fazermos. Assim sobre a terra haverá angústias das nações e extremo desespero por causa do rugido do mar. Desfalecerão os homens por causa da comoção provocada pelo terror do que sobrevirá à terra, e os poderes do céu serão abalados. Lucas capítulo 21, versos 25 a 26. Também ele cita Apocalipse capítulo 17, versos 15. Água, mar e rios simbolizam povos, multidões, nações e línguas. Conclui-se então que haverá convulsões sociais, guerras civis, guerra entre as pessoas, entre as cidades, entre as nações. Consulte-se também Isaías, capítulo 19, versos de 1 a 4. Nessa mensagem, egípcio é sinônimo de ímpios, diz o autor. Qual a influência que esse ambiente adverso exerceria sobre a igreja? Aí ele cita Mateus, Romanos capítulo 13, versos 10. Sabe-se que o amor é o cumprimento da lei, e que o mundo em si despreza a lei de Deus, e não tem qualquer disposição de guardá-la. Donde se conclui que as palavras, o amor se esfriará de quase todos. Mateus capítulo 24, versos 12. Se aplicam ao ambiente da igreja, o mesmo sucede com 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 5. E também ele cita Testemunhos Seletos, volume 1, página 256. Então, aqui nos mostra a palavra de Deus que o amor de quase todos iriam se esfriar. Os membros de nossa igreja, mesmo os líderes, eles sempre colocam esse texto como sendo aplicado ao mundo. Mas eu sempre desconfiei e sempre olhei que esse texto se aplicaria ao ambiente da igreja. Porque o mundo não tem amor, o mundo está em trevas, o mundo jaz do maligno. E a palavra de Deus aqui está se aplicando ao ambiente da igreja. Ou seja, o mundo iria suplantar a igreja, o mundo iria dominar a igreja de Deus. Certo? Como diz lá, Primeiros Escritos, página 228, Serviço Cristão, página 38. Então a palavra de Deus diz que a igreja iria se unir com o mundo. O amor de quase todos iria esfriar. Porém, sabe isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis? Porque haverá homens, membros nominais da igreja, amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, jactanciosos, presunçosos, altivos, arrogantes, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, caluniadores, escravos da concupiscência, cruéis, inimigos do bem, traidores, desenfreados, arrogantes, amantes dos prazeres mais do que do amor de Deus, que terão aparência de reverência a Deus, mas estarão distantes do poder de Deus. Aos que são assim, aparta-os de ti. Então aqui o apóstolo vem mostrando um quadro do que se tornaria quase todos os membros da igreja. Aqui está um quadro do mundo lá fora e o quadro da igreja que iria copiar o mundo. Amante dos prazeres, arrogantes, sem amor. Então a palavra de Deus vem mostrando aqui. Então esse é o estado de nossa igreja. Esses últimos dias eu tenho observado entre nós, adventistas do sétimo dia, os membros
Os líderes estão levando os membros agora a buscar um reavivamento, o derramamento da chuva serôdia. Alguns anos atrás, eu fiz uma série de vídeos em 2008 e mais tarde fiz outra série de vídeos mostrando que o Satanás iria enganar o nosso povo, levando-os a buscar um reavivamento somente baseado na oração. O Satanás iria levar os membros a colocar de lado a reforma, o verdadeiro reavivamento, a mensagem de 88, iria levar em conta que o reavivamento viria somente através da oração. Satanás iria levar os membros de nossa igreja a confundir as rodas da bicicleta com a bicicleta. E isso, Deus não vai derramar o seu Santo Espírito a um povo que não esteja completamente reformado e transformado e reavivado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Agora imagine você, como não seria esse reavivamento se Deus permitisse que isso acontecesse, que Ele enviasse a chuva serôdia somente aos membros orando sem buscar uma reforma, comendo carne, se vestindo de qualquer forma, as mulheres todas se pintando, os homens todos usando bermudinha, afeminados, o mundanismo dentro de nossa igreja, comendo e bebendo de tudo, ouvindo tudo, já imaginou? Como Deus iria levar um povo assim para o céu? Deus teria que também levar o próprio Satanás de novo para o céu, se tal coisa acontecesse. Então, esse é o tipo de reavivamento que os líderes de nossa igreja e muitos líderes de sustento próprio estão levando os membros a buscarem. Um falso reavivamento, um reavivamento sem reforma, sem a reforma da vida, do coração. Foge, afasta-te também desses, isto é, de suas ideias. Temos ouvido alguns pregadores que entendiam que o texto acima aplicar-se-ia aos de fora, aos do mundo, isto é, aos ímpios. Porém, o fato mais real e constatado ao longo da história humana é que os ímpios, tendo sido infiéis, sempre revelaram as lamentáveis características e atitudes de buscar o interesse próprio. Conforme Romanos capítulo 1, versos 18 a 32. Sempre foram uma fiel e lamentável expressão da maldade humana, intrínseca à nossa natureza pecaminosa. Logo, 2 Timóteo capítulo 3, versos de 1 a 5, não se aplica aos ímpios, aos do mundo. Se, pois, essa profecia não se aplica aos de fora, a quem poderia aplicar-se, senão aos de dentro? Sim, é lamentável reconhecer, refere-se mesmo a esses e não àqueles. Trata-se de um preocupante e real retrato do caráter dos falsos irmãos. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 26, Gálatas, capítulo 2, versos 4, citado pelo autor. E por isso a expressa ordem do Senhor é: foge, afasta-te também desses, porque das ideias, intimidades e costumes dos mundanos, os que desejam ser fiéis já estavam fugindo desde a conversão, diz o autor. Então afasta-te das ideias daqueles membros adventistas do sétimo dia, que têm trazido vinho de Babilônia para dentro da igreja adventista do sétimo dia. Tem dado a beber deste vinho aos membros da igreja adventista do sétimo dia. Então a palavra de Deus diz: afasta-te das ideias destes homens, afasta-te dos ensinamentos dessas pessoas, afasta-te. E também não sustente e não mantenha tais homens e mulheres que têm trazido esses ensinamentos diabólicos
para dentro de nossa igreja. A igreja se dividiria em dois distintos grupos, que trigo e joio sempre existiram em uma igreja. Não é novidade alguma. Entretanto, na proximidade da volta de Jesus, haveria a sacudidura, ocasião em que, lamentavelmente, a igreja se dividiria em dois partidos, dois grupos bem distintos, de maneira bem aberta a descoberto. Conforme Mateus capítulo 25, versos de 1 a 13, as virgens loucas e as virgens prudentes. Ou segundo Mateus 24, versos 44 a 51, o servo mau e o servo infiel, o servo fiel e prudente. Frisemos, entretanto, com ênfase, que em cada um dos dois grupos poderá ainda haver, sim, joio e trigo. E o motivo da divisão também foi devidamente profetizado, porque virá tempo em que não prestarão atenção à sã doutrina, antes, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres conforme as suas próprias paixões, e apartarão seu ouvido da verdade, e se voltarão aos mitos. 2 Timóteo capítulo 4, versos de 3 a 4. Então, a palavra do Senhor nosso Deus vem nos mostrando que o joio é aquele que não dá ouvido à verdade. O joio representa aquele que se aparta da verdade. O joio é aquele que não dá importância para a verdade, que não está nem aí para a verdade, que não tem tempo para a verdade, que não procura conhecer a mensagem que Deus enviou na sua grande misericórdia a essa igreja. Lamentavelmente, busquemos ao Senhor nosso Deus para que venhamos sondar nosso coração, para que venhamos examinar nosso coração, para procurarmos saber em que posição estamos, se somos joio ou se somos trigo. Nós precisamos examinar-nos a nós mesmos, como diz a palavra do Senhor. Examinai-vos a vós mesmos para saber se vocês estão o quê? Na mensagem de 1888. Ou se vocês já estão sendo ou já foram sacudidos. Prezados irmãos, paz e graça. Que o Senhor nosso Deus venha a cada dia mais ter misericórdia de nós, que venhamos, pela graça do Senhor, dar ouvido à mensagem da testemunha fiel e verdadeira, que é a mensagem que Deus enviou em sua grande misericórdia aos pastores Jones e Wagner. E nós iremos encontrar essas mensagens no livro O Caminho Consagrado para a Perfeição Cristã, o Comentário de Gálatas, Lições de Fé, Romanos, o Concerto Eterno. Este livro, o Como Ser Realmente Feliz, aqui está recheado de capa a capa do conteúdo da mensagem que Deus enviou em sua grande misericórdia. Mas muitos, por orgulho, por serem tão orgulhosos, arrogantes. Esse livro já existe aqui há muitos anos. Começou por uma pequena apostila, depois um livreto, foi aumentando, e hoje nós temos um livro recheado dessa mensagem. Mas muitas pessoas aqui no Brasil que se dizem de verdade presente nunca leram esse livro. Nunca leram os livros de Jones e Wagner. Mas mesmo assim dizem: somos da verdade presente. Nós iremos orar ao Senhor, pedir a Ele as bênçãos, agradecer por tudo. E você que ainda não é inscrito no canal Despertar em 1844, se inscreva. Toque o sinozinho, que é para você receber as notificações. E também informe este canal, essas mensagens, àqueles que vocês amam. Oremos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Senhor Deus, muito obrigado por tudo, pela sua bondade e graça, por mais essa mensagem que foi apresentada. Ajude-nos, ó Deus, a apresentar essa mensagem segundo a graça do Espírito Santo, da terceira pessoa da divindade. Que o Senhor também venha tocar essa mensagem, que essa mensagem seja levada aos corações dos necessitados, dos sedentos, daqueles que têm fome e sede de justiça. E daqueles que não têm, que o Teu Santo Espírito venha criar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.